Olá! Hoje nós vamos falar no nosso vídeo sobre as leis que coordenam e sustentam o trabalho da constelação familiar. Mas antes disso, eu quero falar com você de um conceito que é de sistema e de rede. Você sabia que nós vivemos, onde vivemos, interligados uns aos outros? Você aqui como um indivíduo, você está numa família e esta família está numa sociedade, num país ou cultura. Estamos interligados com esse país e cultura, a nossa ancestralidade e até o cosmos, o universo. Daí vem aquele conceito que eu e o outro somos um, porque no fundo nós somos todos humanos, filhos de uma grande humanidade. E para ter esse entendimento das leis da constelação, que nós vamos falar daqui a pouco, é importante que você então compreenda essa interligação. Você já percebeu no seu trabalho, quando tem uma pessoinha que não dá certo, às vezes, como que aquilo pode às vezes afetar os outros? Na sua família, às vezes tem um mal-estar ali, então a gente está interligado um com o outro. Isso é muito importante para que você então compreenda as leis que iremos falar agora. Esse sistema é como se nós tivéssemos sempre um conectado. Se um puxa para um lado, a corda estica todo o sistema. Por isso que a gente tem que pensar qual que é o padrão da minha família. Eu estou numa sociedade que eu trago cultura dessa sociedade, que eu trago desse país um entendimento sobre qual que é o papel da mulher, qual que é o papel do homem, como é que eu educo meus filhos. Então eu aqui como indivíduo estou interligado e preciso entender isso tudo fazendo parte de um sistema. Quero mostrar para vocês um outro conceito. Por que o Bert Hellinger coloca que esses princípios, ele também chama de leis ou ordens do amor? Eu sei que para nós brasileiros, falar de leis ou ordens, muitas vezes traz na nossa cultura uma lembrança difícil, por questões de ordem, por questão de lei. É muito complicado para nós. Bert Hellinger era um alemão e para eles, a ordem é uma coisa natural. Nós temos até aquele conceito, todo alemão é rígido. Não é que eles são rígidos. Ordem, quando fala em ordem na outra cultura, é uma coisa natural. Não é uma coisa como nós aqui brasileiros fala assim, fique em ordem. A gente já tem na nossa célula, devido à nossa cultura, um mal-estar. Mas isso é o grande lance da constelação. Essa questão da ordem. E ele chama ordens do amor. Por que ele fala ordens do amor? Porque vocês verão que todos aqueles princípios, o pertencimento, o equilíbrio, o dar e receber, todo esse sistema que a gente vive está em função do amor. Porque é com o amor que a gente vai buscar essa harmonização, estar bem e viver de uma forma feliz. E tem uma grande frase que eu gosto muito do Bert Hellinger, que ele fala que para dar certo, o amor se submete a uma ordem. E assim, na ordem certa, o amor alcança seu objetivo. Reflita comigo. Eu vou ler de novo. Para dar certo, o amor se submete a uma ordem. E assim, na ordem certa, o amor alcança seu objetivo. O que significa? Que não basta só o amor. A gente precisa estar em ordem. Lembrando que essa ordem eu estou dizendo com vocês, não nesse conceito cultural que nós temos. Mas o amor precisa se submeter a uma ordem, e na ordem certa, ele dará certo. É meio contraditório isso, mas na ordem certa, o amor cumpre seu objetivo. Então vamos agora explicar melhor essas leis do amor, o pertencimento,
a hierarquia e o equilíbrio. Então, esses três princípios são os que norteiam o entendimento e o tratamento também numa constelação. Olhar para esse pertencimento, pela hierarquia nesse sistema familiar, como eu disse agora há pouco, e ver se está tendo equilíbrio nesse sistema. Vamos começar a falar do princípio ou da lei do pertencimento. O que significa isso? Significa que todos pertencem ao seu sistema. Para você estar onde você está hoje, todos que vieram antes são importantes na sua história. Às vezes até um noivo que a sua mãe deixou para casar com seu pai. Muitas vezes ele faz parte desse sistema. Uma ex-noiva do seu pai, uma primeira mulher, uma segunda mulher. Então, assim, um primeiro marido, uma pessoa até na casa, muitas vezes, que morou 30 anos na sua casa, cuidando de você. Nas famílias antigamente tinham muito isso. Então, essas pessoas têm direito a pertencer ao seu sistema. Se houve alguma desarmonia nesse rompimento com esse noivado, ou nessa pessoa que trabalhou na sua casa, e que teve algum desentendimento numa exclusão de alguém nesse sistema, isso vai refletir na sua vida atual. Então, o pertencimento é aquela ordem do amor que diz: todos têm direitos de serem incluídos. E aí na constelação nós temos a questão dos abortos. Para a constelação é muito importante os abortos fazerem parte, serem lembrados. Muitas vezes um filho mais velho pensa que ele é o mais velho, é o primeiro filho, mas a mãe muitas vezes teve 2 abortos. E aí dessa forma, o que acontece? O meu gato sobe na minha mesa, então ele está fora da ordem nesse sistema, que a gente vai ver agora há pouco sobre a hierarquia, e ele está pensando que ele é o primeiro filho. E não foram incluídos os 2 abortos. E qual que é a consequência de uma violação dessa lei do pertencimento? Muitas vezes a pessoa se sente solitária, sente um vazio interno, ela tem fracassos na vida, não consegue ir para frente, porque ela também carrega então em si esse sentimento de não pertencer a um lugar. Ou muitas vezes é aquela pessoa que não consegue incluir os outros na sua história. Por isso a solidão. Alguma doença, os sintomas e doenças muitas vezes estão ligados à exclusão. Alguma exclusão e alguém que não pertence àquele sistema que não está sendo visto. O segundo princípio que eu vou falar com você, esclarecer um pouco, é a questão da hierarquia. O que é uma hierarquia pela constelação familiar? Os que vieram antes, eles têm precedência sobre os depois. Isso no sistema familiar, no sistema de trabalho. Essa hierarquia, lembrando que eu falei com vocês, muitas vezes quando a gente fala de ordem, de hierarquia, vamos abrir o nosso coração para o amor. Não pensar se o outro veio primeiro, ele é melhor que eu. Não pensar nessa hierarquia como submissão. Esse conceito é diferente. Na hierarquia pela constelação familiar, é que os que vieram antes, eles têm precedência. Não é que eles têm preferência. Você tem que ter um lugar definido no seu sistema familiar. Se você está fora de lugar, como eu falei, você pensa que é o primeiro filho e na verdade você é o terceiro porque teve abortos, você vejam que esses princípios estão interligados. Eu agora estou falando da hierarquia e da precedência dos que vieram antes. Mas se não teve a inclusão do pertencimento dos abortos no meu sistema familiar, eu não sou a primeira filha, eu sou a terceira. Aí sim eu estou no meu lugar. Então, quando eu penso, a hierarquia nos coloca nos nossos devidos lugares. É a questão da ordem no sistema, no ordenamento.
E por isso que a constelação, ela também já foi, como eu expliquei, ela é colocar as pessoas no seu lugar certo. Aí, com estes princípios, nós vamos buscar as soluções. Quando vocês viram lá naquele vídeo sobre os bonequinhos, quando eu mostrei como que eu faço a constelação individual, se a gente percebe que pela sua história da sua família existe alguém fora de ordem, isso está te trazendo algum desequilíbrio, pode estar te trazendo uma dificuldade de ir para frente, um não saber quem é você. Sabe aquelas angústias que às vezes a gente tem? Se você buscar, talvez estar fora do seu lugar, e aí você busca, não, eu vou respeitar a minha hierarquia, eu sou a quinta filha, meu irmão mais velho, ele tem precedência. Não é que ele é melhor ou pior do que eu. Na constelação a gente não julga. Esses termos melhor ou pior, isso não existe para quando a gente entende a constelação. Por isso eu já disse que a constelação é uma filosofia de vida. Eu vou olhar para o meu irmão mais velho e dizer, ok, eu respeito você, você está no seu lugar e eu vou ficar no meu lugar. No meu lugar eu sou assim, eu tenho a minha especialidade, a minha capacidade, então eu tenho a minha identidade. E nessa hierarquia, uma grande importância, um grande lance, como a gente diz, é que meu gato entrou no meu vídeo, não vai ter jeito. Nesse princípio da hierarquia, um dos grandes lances da constelação é que os pais são maiores que os filhos. Então, sempre os filhos devem estar abaixo dos pais, de forma a respeitar os pais, como eu vou explicar para vocês no genograma, e sentir os pais como grandes, do jeito que eles foram, do jeito que o seu pai foi e a sua mãe, você deve considerá-la como a maior, no sentido assim, de que ela é grande e você é um filho, você é pequeno. E aí entra um outro conceito que, se vocês forem ler, procurar mais sobre a constelação, vocês vão ver nessa relação dos pais e com os filhos, existem os filhos tomam tudo dos pais. E aí, nossa, tomar é pegar, é roubar. Não. De novo eu estou falando com vocês como que as palavras para o Bert Helling, para a outra cultura e para o outro conhecimento da constelação, diz que quando o filho toma dos pais, é tomar-se embebedar do que ele me dá, do que o meu pai me deu. É eu tomar toda a vida, toda a alegria, toda a força. Ah, meu pai, ele bebia, ele batia na minha mãe. Meu pai, não sei quem é meu pai, ele não teve presente. Ok, com todo respeito à sua história e à história deste pai que muitas vezes não pôde estar presente, nós vamos olhar para ele e falar, você me deu a vida. Eu só existo devido a um pai e a uma mãe. Então, esse tomar do pai, esse tomar da mãe, significa isso. Do jeito certo, ela foi a mãe certa para mim. E eu tomo a vida dos meus pais. Então, essa na hierarquia, quando você está no lugar certo, a vida flui para você, você vai para frente, tem sucessos, tem relacionamentos e você sabe de onde veio e você vai para frente. Continuando então com outra ordem, com outro princípio da constelação, a gente tem o princípio do equilíbrio. Aprofundando esse tomar, como eu disse agora há pouco, o tomar dos pais, e no equilíbrio a gente vai ver o dar e o receber como uma ordem, como uma lei. O que é isso? Que você pode dar para o outro aquilo de melhor que você tem. E você e o outro vai receber o que você está dando para ele do que você é. Ou seja, ao receber algo de alguém, para que tenha esse equilíbrio, existe que
é necessário que exista uma igualdade no início. Nós somos iguais, por exemplo, nas relações de casal, entre um homem e uma mulher, eles começam como iguais, existe uma igualdade. E aí um vai dar algo para o relacionamento crescer e o outro vai compensar e dar um pouquinho mais. E dessa forma o relacionamento cresce, as relações crescem. Eu brinco assim, eu te dou uma bala e você vai me dar uma barra de chocolate. Aí eu compro uma caixa de bombom para você. Então, na nossa relação de amizade, nas relações entre casais, nas relações nos relacionamentos, este dar e receber precisa de ter um equilíbrio positivo. De alguma forma, você faz uma compensação do que você recebe da pessoa. E aí vem algumas observações. A pessoa que recebe aquilo que eu estou dando uma bala para você. Hoje é o que eu estou podendo fazer. Então você não pode criticar aquilo que eu estou te dando. Como eu disse, nós não julgamos. A minha capacidade de dar para você é isso. É o jeito meu de ser. Então, se eu estou te dando uma bala, você deve recebê-la com o maior carinho, com a maior intensidade, sem críticas. E aí devolver para mim o seu melhor. O melhor um pouco mais. Então, nessa troca de um pouco mais, o relacionamento cresce. Se existe um relacionamento onde você também dá demais, você quer suprir muito o outro sem que ele peça, isso gera um desequilíbrio. E perceba que a nossa cultura, como eu falei na questão dos sistemas familiares, do sistema cultural, o brasileiro é de muito dar, dar e dar. E na verdade, as mães, muitas vezes, quando você dá além do que a pessoa pede, você tira a dignidade dele ser capaz de fazer. Então, nesta ordem e nesse equilíbrio entre dar e receber, a gente só pode ajudar o outro quando ele pede ajuda. Muitas vezes, quando você dá demais, você tem que ter compaixão com o outro, você precisa ser solidário. Mas quando você, às vezes, está dando muito, você pode até se tornar um pouco arrogante. É estranho pensar nisso, não é? Mas você se sente melhor do que o outro. Por isso, muitas vezes, a gente não consegue receber. Porque receber, muitas vezes, te deixa em dívida. Não tem esse sentimento com você? Às vezes você pensa assim, nossa, fulano me deu algo, nossa, eu ia na casa das pessoas há um tempo, eu sempre chegava com um agrado e tal. E eu tenho me observado muito, pessoalmente falando, falo com vocês, estar atenta nessa minha necessidade de querer dar demais. No fundo, nós queremos ser aprovados, ser aceitos, ser incluídos. Então, qual é a minha necessidade também de dar demais para o outro? E qual é a minha dificuldade de receber? Ou de receber o que o outro me dá? Nessa história, então, espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco para você sobre os princípios e o que move a constelação. O pertencimento, o dar e o receber, que é o princípio do equilíbrio, e o princípio da ordem e da hierarquia. Qualquer dúvida, deixe seus comentários ou dúvidas no nosso canal e divulgue ele para os seus amigos. Um grande abraço e até breve.